Olá, tudo bem? Toda quarta-feira a gente vai estar falando sobre um assunto que eu amo: clubes de leitura, clubes de leitura, clubes de leitura. Eu tenho 15 anos de experiência, fiz um curso, tá prontinho, que se chama Laços e Livros, que é um passo a passo para você abrir do zero o seu clube de leitura. O link vai estar fixado no primeiro comentário. E aqui toda quarta-feira eu vou estar trazendo dicas, aulas complementares ao meu curso. Inclusive, eu vou até colocar essa aula lá para complementar. Pois é, porque a pergunta é, caso você não tenha se feito ainda essa pergunta, você quer realmente ter seu clube de leitura? É um sonho seu? Ou será que você só gosta de ler e conversar? Ler sozinho, deitado no sofá, na rede? Não, mas é porque quando a gente termina de ler o livro, né, não dá vontade de sair conversando, né, contando, querendo saber se foi aquilo mesmo que aconteceu? Pois é, pode ser que de repente aí, né, esteja a tua vontade de abrir um clube de leitura. Abrir um clube de leitura é diferente de participar de um clube de leitura. Então, seria interessante você participar de clubes de leitura e observar quem organiza, conversar um pouco com o organizador. Né? Aqui você tem acesso a mim também para tirar suas dúvidas. Mas é diferente, entende? É como eu falar assim para você, tá? Você gosta de tomar café? Por que você não abre uma cafeteria? Entende? Então tem uma diferença entre você ir a uma cafeteria, sentar, tomar teu café, pagar e ir embora, para ser dono de uma cafeteria. Entende? Nas devidas proporções, clube de leitura é mais ou menos isso. É completamente diferente. Mas vai que é teu sonho. Porque eu senti isso. Quando eu fui abrir o meu clube de leitura em 2010, eu senti que eu queria reunir pessoas, era um sonho, eu já me imaginava fazendo isso. É diferente não, eu queria conversar sobre esse livro. Não, eu quero sentar numa mesa com mais pessoas e conversar sobre esse livro. Eu quero isso toda semana, eu quero isso todo mês. Então, você percebe que é um sonho, um desejo. Só que a gente tem que se atentar a alguns detalhes, porque senão esse sonho pode virar um pesadelo. E é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Então, que é o que? Eu levantei rapidamente pontos positivos e pontos negativos. Isso depois, no decorrer dos nossos encontros aqui na quarta-feira, a gente vai mergulhar de diversas reflexões e possibilidades. É lógico, toda quarta-feira a gente vai estar aqui, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo. Mas vamos conversar sobre os pontos positivos. Primeiro, existe uma conexão mágica. Vou dar esse nome sim, breguinha. Conexão mágica. Tem uma coisa gostosa que acontece entre as pessoas que frequentam um clube de leitura. É lógico que isso leva um tempo, não vai ser no primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro, isso leva um tempo, vai depender do teu manejo, da tua organização, isso tudo a gente pode estar conversando em mais vídeos aqui, eu tenho destrinchado isso no meu curso também, mas com o tempo, é lógico que a liga é o livro e a maneira que você conduz ali, que você acolhe as pessoas, porque apesar da gente não aparecer muito como organizador, é mais a história do livro que aparece. O organizador, o mediador de leitura, ele cria uma atmosfera. Isso é muito interessante. Então, com o tempo, é interessante os laços de amizade que surgem, como você acaba, as pessoas leem e mantêm a leitura em dia por conta do encontro. O encontro significa as pessoas.
as pessoas chegam com uma energia, vão melhorando no decorrer do encontro e saem do encontro se sentindo melhor. Na maioria das vezes, a gente sabe que cada caso é um caso. Tem gente que vem para infernizar, né? Isso é um dos pontos negativos, tá? Mas na maioria das vezes as pessoas saem melhor, as pessoas saem agradecidas, as pessoas saem com a sensação de, nossa, eu vim para cá cansado, cansada, e que bom que eu vim. Então, assim, tem uma conexão mágica. O livro, as histórias, a atmosfera acolhedora que você, como mediador, organizador de leitura, consegue dar, cria esse ambiente. Você gera também muito crescimento pessoal. É interessante que, como uma leitura lida individualmente, gera uma expansão, porque a arte é arte, um texto bem escrito é um texto bem escrito, não tem como você escapar disso, mas um texto lido, compartilhado, discutido em grupo, expande. A força do grupo é excepcional. Depois desse vínculo criado, entende? Depois dessa conexão que acontece. Então, assim, um conto de Clarice, ou uma poesia, ou um trecho de uma história, ou uma fábula, ou um livro de autodesenvolvimento, né? Porque livros de autodesenvolvimento, os livros de autoajuda que você pega, específicos sobre finanças, sobre comunicação, sobre criar rotinas, sobre novos hábitos. Esses livros de autoajuda são ótimos, porque eles são muito práticos. E daí, quando você está lendo isso em grupo, você tem como chegar a cada encontro falando, olha, coloquei isso em prática, não deu certo, olha, eu nem me lembro mais do que eu li, né? Porque livro de autoajuda tem isso. Ele é meio... né? Ele é um caldo que passa assim por você, a informação. Então você tem que colocar em prática. Então são livros, caso você tenha interesse, que são muito bons porque você tem como, em grupo, colocar em prática, né? Fazer essas tarefas, pensar em conjunto sobre isso. E existe também uma sensação de realização pessoal, sabe? É muito gostoso você ver que as pessoas saem melhor dali, que as pessoas agradecem, que as pessoas dão um jeito de estar com você na data marcada, né? Eu, por exemplo, nos meus clubes de leitura, para mim é muito importante o encontro, eu sempre deixei muito específico que, se a pessoa não conseguiu ler o capítulo proposto para aquele encontro, que ela vá mesmo assim, porque a gente lê pequenos trechos na hora, né? Então ela vai ter condição de participar mesmo sem ter lido. E ali você proporciona o hábito de ir mesmo sem ter lido. Porque ali, os trechos que são lidos, você cria o desejo da pessoa chegar em casa e colocar a leitura em dia para o próximo encontro. Então isso é uma dica que eu já deixo aqui para você. Então você percebe que nesse acolhimento de quem leu, de quem não leu, chegou atrasado ou não, venha. Né? Eu sei que isso em encontros online fica um pouco mais complicado, o pessoal começar a entrar a hora que for, você pode estabelecer um limite, mas a vida das pessoas já tão cheia de horário, de regras, né? A gente enxugar e estabelecer regras mínimas para ficar legal para todo mundo, fica mais acolhedor, você agrega mais pessoas. Agora, tem os pontos negativos, né? Que se você não tiver cuidado, se você não se atentar, o sonho de ter um clube de leitura pode virar um pesadelo, tá? É uma responsabilidade constante, né? Então, assim, minimamente você vai ter que organizar os encontros, né? Então é um grupo de WhatsApp, são datas, geralmente você tem que chegar antes para ver como é que está o local, se são encontros presenciais. Se são encontros online, você é o primeiro, é o que manda o link, é o primeiro a entrar na sala virtual, né? Assim, não existe,
Você pode até mudar uma data, ok, mas assim, você não pode faltar. Você é o mediador, você é o organizador. Né? Então, assim, eu já cheguei a ir a clubes de leitura meio gripada. Eu ia. Porque eu sei que se eu começasse a faltar toda vez que eu estava gripada ou toda vez que eu estava cansada, se eu começasse a mudar as datas, o grupo começa a se dissolver, porque as pessoas se organizam para ir naquele dia. Como é que você, como organizador, começa a mudar, começa a cancelar? Né? Então, assim, é a minha postura como organizadora de clube de leitura. Eu nunca fui de faltar. Né? Então, são quase 500 encontros onde, se eu faltei 2 vezes, foi muito. Mas, assim, eu sou meio rígida. Mas talvez por conta dessa minha rigidez ou por conta desse meu compromisso, vamos trocar a palavra rigidez por compromisso, é que eu mantive 15 anos de clubes de leitura em andamento e funcionando muito bem. Né? Tem todo um tempo e uma energia. Né? Então, assim, você tem que pensar bem que se você está fazendo tua graduação, se você, além de tudo, tem compromissos com crianças pequenas, se você trabalha fora, se você, sabe, assumiu uma pós-graduação de final de semana, se você participa de um grupo de passeio de bike, se você já faz muita coisa na sua vida, talvez seja o momento de você participar de clubes de leitura e não de organizar um clube de leitura, entende? Porque é um compromisso ali. Sei lá, você escolhe aí uma sequência de 3 livros, a gente vai falar de vídeos aqui de como escolher os livros, tá? Assim, é interessante que você termine essa sequência de 3 livros. Se você pega um livro para ler, né, quanto tempo que vai ler esse livro? É um calhamaço? Será que você tem tempo de estar organizando todos os encontros desse calhamaço? Será que não é melhor trabalhar com livros fininhos? Então, caso dê alguma coisa, dê alguma coisa de errado, as pessoas não possam mais frequentar, você possa encerrar tranquilamente, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo porque tem realmente um tempo e uma energia que você, como organizador, vai, né, investir. Tem os conflitos, né? Então, reunir pessoas é você receber pessoas com suas características de personalidade e depois desse vínculo que você forma, as pessoas às vezes elas tomam a liberdade de tratar mal o organizador, o mediador de leitura, né? Jogar um mau humor, sabe? Distribuir coice. Tem umas coisas assim que acontecem. Então, como estabelecer limites? Né? Como colocar, como mediar conflitos de questões de ideias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, estou falando aqui 2025, né? Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas atualmente, em 2025, está muito polarizado. Existe um certo e um errado, e o errado é sempre o outro, entende? Então, isso pode aparecer no seu clube de leitura, no texto. As pessoas estão tão assim enlouquecidas, né, que às vezes numa poesia as pessoas começam a debater política, entende? Religião, futebol, começam a enlouquecer. Na verdade, as pessoas estão muito bravas, muito cansadas, muito desorientadas. Então, o clube de leitura, um livro, uma obra literária, é para organizar, né? Desorganizando, gerando conflito, gerando caos, mas como acolher e escutar todas as opiniões. Então, como que você pode mediar uma discussão, acalmar nervos ou deixa a galera se virar e se acabar ali no tapa, entende? Então tem isso também. E uma coisa que é pouco falado, que é a solidão do organizador, do mediador de clubes de leitura. Porque muitas vezes a gente chega antes e a gente é o último a sair.
né? Seja virtualmente, online ou presencial. E esses conflitos, essas energias, às vezes as pessoas participam, 2, 3 encontros, vão embora, nem falam por quê que foram embora. Aí você fica com a sensação, será que ficou faltando alguma coisa? Por que será que a pessoa não gostou? Por mais que você tenha dentro de você que é impossível agradar todo mundo, mas é um lugar de muita solidão. Entende? Então, quais são as ferramentas de controle de estresse, de atenuar essa solidão desse lugar, né, onde todo mundo chega, aproveita o encontro e vai embora sem olhar para trás? Percebe? Será que você tem recursos pessoais? Será que você dá conta disso? E aí eu tenho 2 perguntas para te fazer, para a gente encerrar o vídeo de hoje, que toda quarta-feira a gente vai estar falando sobre isso aqui, que eu adoro esse assunto. Já curte esse vídeo. Primeira pergunta, vai estar na descrição do vídeo depois para você capturar e responder com mais calma. Não existe resposta certa ou errada, tá? Primeira pergunta, você tem energia para organizar um clube de leitura ou prefere ler sozinho no sofá? E a segunda pergunta, que laço você deseja criar com o seu clube de leitura? Espero que você tenha gostado. Eu adoro conversar sobre livros e todo o potencial que a leitura provoca e gera nas pessoas, e você pode ser esse promotor de leitores, de reflexões e de encontros incríveis regados a café, açúcar, a suco e a boas conversas e risadas e novas amizades. Até a próxima quarta. Beijão!